Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 606. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Chico Firman. E aí, pessoal, tudo bem, Rafa? E aí, tudo bem, Chico? Depois de uma bateria de festivais, está agora em mares mais calmos, né? Eu tô vendo agora o que eu não vi, o que eu perdi. Caraca, você se martiriza, Chico, depois que você sai do festival, você fica tipo, putz, faltou aquele filme, ou não? Ah, com certeza. É mesmo? Meu objetivo todo ano é assistir o máximo que eu puder dos filmes de Cannes pra completar os filmes novos de Cannes. Uhum. Aí, à medida que eles vão aparecendo em outros festivais aqui, ou em cinema, em streaming e tal, aí... Enfim, eu fico. Mas nunca consegui fechar. Esse ano vai ser o primeiro. Ó! Fica a promessa. Temos aqui também o grande Thiago Beranger. E aí, gente? Oi, Rafa. Oi, Chico. Tudo bom? E aí, prazer Thiagão? de volta aí. Um tempo que eu não apareço por aqui. Pois é, fazia um tempo que você não vinha, mas é sempre bom. Bom filho a casa torna. Isso que é importante, Thiagão. Tá aqui, tá em casa, é isso aí. Como é que estão as coisas, Thiagão? Vendo filmes também, participando de festivais, como é que tá? Ah, não, eu tô devagar, assim. Tem uns 2 anos que eu não parei de ir pra festival. Tirei um ano sabático, assim, ano passado da crítica, mas tô devagarzinho voltando, agitando aqui um cineclube aqui em Salvador e voltando a escrever devagar. Espero voltar ativo aí, assim como o Chico. É isso. Minha maior referência aí de pessoa que mais assiste filme, né? A gente tava comentando aqui em off. Ele é aquele cara que você vai no Letterboxd e qualquer filme que você vai assistir, ele já viu. Gente, metade do ano o cara já viu quase 500 filmes, né, Chico? Pelo amor de Deus. Mas é bem muito curto aí, tá? Ah, tá. Então tudo bem. Então vamos arredondar para uns 402, vai. Deve ser por aí, velho. Caraca, mas ainda assim é muita coisa. Muito bem, meus amigos, olha só, estamos aqui reunidos, né, para falar sobre uma das mais geniais sátiras sociais do cinema brasileiro. Vamos falar sobre Saneamento Básico, o filme de 2007, dirigido e escrito pelo mestre Jorge Furtado. Esse filme que recentemente, né, retornou aos cinemas em uma versão restaurada em 4K, continua sendo uma obra urgente e atual. Saneamento Básico é uma aula de cinema bem-humorado que coloca o próprio fazer cinematográfico no centro da narrativa e ele desvenda os bastidores da produção audiovisual, mostrando que o cinema, assim como a cidadania, é uma construção coletiva, né? Cheia de improvisos e negociações, e essa metalinguagem é uma marca registrada do Furtado, e aqui ela é elevada à sua máxima potência. Então hoje, eu, o Chico e o Thiago estamos aqui para falar sobre esse filme, né, de 2007, que além de ter saído nos cinemas, ele também está disponível na Netflix. Então, se você não viu o filme, vai lá ver, corre no seu streaming para poder ver, mas saiba que aqui vamos dar spoilers, né? Vamos falar tudo sobre o filme, que daqui a pouco completa 20 anos, hein? Ainda não bateu 20 anos, já tá quase lá. E a gente vai falar sobre esse filme agora aqui no segundo ato desse podcast. Não tem dinheiro para obras esse ano. Daqui a pouco já vem a Copa do Mundo, depois tem eleições, depois tem o Natal, pronto, acabou-se o ano. Não, acabou o ano, já é junho ainda. Um absurdo em junho isso. acabou o ano? Um absurdo. Também acho um absurdo. Também acho. Você lembra que eu tive camisa dessa? E mais eu tive absurdo camisa ainda dessa, vermelha, rosa. tem verbas para obras importantes como essa, da construção da fossa no arroz cristal. Peraí, isso aqui que ela tá falando de reais em verbas para a produção de um vídeo. Imagina que... Desculpa, eu perdi o que a senhora falou. Vídeo. Um vídeo? Como assim? É um filme, só que pode ser feito em vídeo. Como um filme que faz em vídeo? Tem uma verba para a produção de um vídeo. Um filme. Chegava aos cinemas no dia 20 de julho de 2007 o filme Saneamento Básico, o filme, dirigido e escrito por Jorge Furtado. Para quem não sabe, Jorge Furtado
é um daqueles grandes nomes, né, do cinema brasileiro. É um cara que ainda está nativa, no auge dos seus 66 anos, né, mas é um cara muito conhecido, inclusive, por ter feito um dos curtas mais famosos que passou, inclusive, enfim, em várias escolas e tal, que é o Ilha das Flores, né. Mas para além disso, a gente tem o Jorge dirigindo, escrevendo muitos longas-metragens, principalmente ali nos anos 80, anos 90, né? Como Ilha das Flores, mas também ele dirigiu Veja Bem, Felicidade é a Estrada, 3 Minutos e por aí vai. Mas ele depois ficou também, né, conhecido por várias obras interessantíssimas que ele fez, como O Homem que Copiava, né, um filme de 2003, Lisbela e o Prisioneiro, né, ele trabalhou como roteirista, e aí a gente teve também ele trabalhando como roteirista em O Coronel e o Lobisomem, no próprio Saneamento Básico, escrevendo e dirigindo o filme, e também fazendo a direção aí, por exemplo, de Real Beleza, né, um filme aí de 2015, por exemplo. Os seus trabalhos mais recentes têm sido para TV. Ele fez em 2024 Tô Nessa, uma série aí que passa na Rede Globo, onde ele é o autor principal. Mas antes disso, ele também já tinha feito outras séries, também escrevendo, que é o Todas as Mulheres do Mundo, Amor e Sorte e Sob Pressão, né? Todas essas ele nos bastidores aí. O filme Saneamento Básico, né, teve um orçamento considerado baixo, mas não há um valor exato divulgado oficialmente. Em entrevistas, né, o Furtado comentou que o filme foi de baixo orçamento no Brasil e que ele custou cerca de 3 milhões de reais. Quanto à arrecadação, segundo os dados da Ancine, o filme teve aí cerca de 190 mil espectadores, um pouco mais, né, de 190 mil no cinema, e foi exibido em 58 salas no Brasil e rendeu aproximadamente 1,5 milhão em bilheteria. É lógico, né, que depois, com venda de DVD, Blu-ray e tudo mais, o filme ainda ganhou mais. Mas foi uma bilheteria até razoável, né, para um filme desse porte, e que o filme acabou ganhando, né, uma cauda longa aí com o passar do tempo. Na composição da trilha, né, nós temos o Léo Rankin, que é um cara que já trabalhou em algumas outras obras, né, como Ponto Zero, trabalhou também em Sônia, Os Olhos de Ernesto, enfim, várias obras, é um compositor bem interessante aí. E temos também na equipe técnica, né, como diretor de fotografia, Jacob Solidrenic, que é um cara que teve mais recentemente, né, envolvido, por exemplo, com aquela trilogia, né, A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou Meus Pais, enfim, mas ele também esteve em outras obras como O Mensageiro, de 2024. E para quem não sabe, a história de Saneamento Básico, o filme, se desenrola em uma pequena comunidade do interior da Serra Gaúcha, né, habitada por descendentes de italianos, que se depara com um problema sanitário crônico ali, a falta de uma fossa séptica. O ponto de partida é tão simples quanto é engenhoso, né? A comunidade ela descobre que há uma verba pública disponível para a produção de um filme, mas não para tão necessária obra de saneamento. A solução inusitada daquela comunidade é então fingir que estão produzindo um filme de ficção científica sobre um monstro da fossa para, com isso, conseguir os fundos e resolver o problema sanitário local. Nessa história a gente tem um elenco de peso aí, né? Conduzido aí pela Fernanda Torres, que vive a Marina, e pelo Wagner Moura, né, que vive o Joaquim, os dois personagens principais, e hoje, né, reconhecidos internacionalmente. Além disso, a gente conta também com a Camila Pitanga fazendo a Silene, temos o Tonico Pereira vivendo o Antônio, Lázaro Ramos como Zico, o grande Paulo José como Otaviano, o Bruno Garcia como Fabrício e a Janaína Kremer como a Marcela, né, aquela agente pública ali que ajuda eles a conseguir a verba e os patrocínios para o filme deles. Bom, acho que pra gente começar esse papo, uma coisa legal é justamente a gente falar um pouco sobre o Jorge Furtado, né? Um cara que é um cara super talentoso e que certamente é reconhecido, né? Por esse texto ácido, irônico dele, assim. Então eu queria saber de vocês, como vocês veem, né, o Jorge Furtado encaixado dentro do cinema brasileiro, hoje em dia que ele está mais voltado para a parte de escrita mesmo, né? Mas é um cara
que em 1987, por exemplo, foi um dos fundadores da Casa de Cinema de Porto Alegre. É um cara que está muito envolvido com a produção cinematográfica brasileira. A sua obra é reconhecida internacionalmente, né? Com retrospectivas e homenagens em diversos países, como Alemanha, Holanda, Japão, França, Inglaterra, Estados Unidos, Harvard também, né? Em resumo, é um cara que é um cineasta super importante para o nosso cinema. Então eu queria saber de vocês, como vocês veem o Jorge Furtado dentro da nossa história cinematográfica, assim, né? A história brasileira. Se é um cara, enfim, injustiçado de alguma forma, ou pouco valorizado, ou se vocês acham que não, que ele é um cara que realmente encontrou ali um caminho, é um diretor mais autoral de alguma forma. Como é que vocês veem Jorge Furtado no cinema brasileiro? Assim, pessoalmente, ele é um diretor até importante na minha vida cinéfila, né? Por conta do Homem que Copiava. Eu vi esse filme criança, talvez, acho que é de 2003, né? E aí eu devo ter visto ali na Globo mesmo, né? A Globo passava muito esse filme em vários desses programas de cinema, né? Desses horários que eles dedicam ao cinema ali na programação, na tela quente, ou no sábado ali, né? Enfim, e aí eu assistia esse filme na Globo, criança, e eu lembro que foi o primeiro filme nacional, assim, que eu olhei, que eu falei, poxa, tem uma coisa diferente aqui, sabe? Uhum. E eu acho que por muitos anos eu disse, assim, quando me perguntavam o meu filme nacional preferido, eu dizia que era um Homem que Copiava, até mesmo antes de ser cinéfilo ou de começar a escrever crítica, né? Aí criança, adolescente e tal. Depois eu fui assistir mais filmes brasileiros e tudo, mas esse interesse começou muito por conta de O Homem que Copiava, que é um filme que eu gosto muito até hoje, e é do Jorge. Depois assisti Ilha das Flores na escola, né? Tem muitos professores que botam lá na escola pra passar, então um curta aí, talvez um dos curtas mais assistidos brasileiros, né? Uhum. Com certeza deve ser, enfim, até pela representatividade que teve e pela disponibilidade fácil dele, né? E eu acho que é um diretor que permeou. Eu não vejo ele como alguém super valorizado ou coisa do tipo. Eu acho que ele, principalmente por conta dessa relação dele até próxima com a Globo, né? Que talvez seja no Brasil aí o grande holofote, né, para o audiovisual brasileiro. Pelo menos foi por muitos anos antes do streaming chegarem e acabarem dividindo um pouco mais as atenções. Mas até por essa relação que ele sempre teve com a Globo, né? Assim, pelo menos desde que eu me entendo por gente. Ele está envolvido em alguns projetos com a Globo ou envolvido com filmes que são financiados ali pela Globo Filmes também. Enfim, eu acho que ele acabou tendo assim um reconhecimento legal e sendo um dos cineastas brasileiros assim autorais mais conhecidos talvez pelo grande público, né? Uhum. Então acho que o Jorge é um cara super importante aí para a cultura cinematográfica brasileira e um cara que permeou aí o cinema brasileiro dos anos 2000, né? 90, 2000. De uma forma muito, muito consistente. Sim. Eu tenho uma relação bem antiga, né, com o Jorge Furtado. Primeiro, porque ele fez bastante coisa na televisão mesmo, né, como criador mesmo de séries e de programas, e também como dirigindo coisas também, né. Então tem muita coisa que faz parte da nossa vida diária, assim, do Jorge Furtado que trouxe pra gente. E aí, eu acho, agora pensando, que eu vi o Ilha das Flores antes de ver os longas. Enfim, sou um pouco mais velho, né, que vocês. E o Ilha das Flores se hoje o Ilha das Flores é celebrado, assim, na época, ou logo depois, nos anos depois, o Ilha das Flores era tido como obra-prima mesmo. Era um filme, assim, idolatrado no Brasil, assim. E aí eu vi várias vezes o Ilha das Flores, e ele é realmente a ideia dele, né? Até hoje você vê um monte de filme que é influenciado pelo Ilha das Flores, pela ideia de montagem, pela ideia de roteiro do Ilha das Flores. Então é impressionante. E eu consegui ver todos os longas do Jorge no cinema, não, mas os primeiros longas do Jorge no cinema também. Houve Uma Vez Dois Verões, eu vi quando, acho que ele passou na mostra. Assisti ele, fiquei super encantado. Não sei se vocês viram esse, é muito bonito ele. O Homem Copiava também foi um filme que me desconcertou.
Aí ele fez o meu tipo, matou um cara que eu já acho um pouco mais fraco, né? Mas o Saneamento Básico, que eu revi antes de saber que eles iam relançar o filme numa cópia 4K, eu tava fazendo uma revisão do cinema brasileiro dos anos 90 e 2000. E aí eu disse assim, aí vi de novo, pela primeira vez desde 2007, que foi quando eu vi o filme no cinema. E acho um filme muito melhor, inclusive agora. Acho que com mais bagagem e tal. Porque é um filme que ele vai no coração mesmo. É um filme completamente cinéfilo, né? E muito inteligente também. Enfim, muito engraçado também. Enfim, é engraçado que depois desse filme, o Jorge Furtado, pelo menos pro cinema, ele não fez mais filmes muito memoráveis, né? Não. A gente tem, sei lá, tem o Mercado de Notícias, que é um documentário que é interessante e tal, mas os outros filmes mesmo são ou ok ou não são bons mesmo. Então, assim, a gente vai falar de um filme que realmente é a última grande obra, pelo menos no cinema, do Jorge Furtado. No cinema, o último filme que ele lançou foi aquele Vai Dar Nada, né? Que é uma comédia mesmo, onde ele dirigiu e roteirizou. Mas os últimos trabalhos dele têm sido pra televisão, assim. Ele tem um chamado Virginia Adelaide, que eu acho que já foi lançado. Eu tinha visto antes em algum festival, acho que foi no Festival do Rio ano passado. E ele foi, se não me engano, foi lançado agora no primeiro semestre. Interessante. Vou ficar de olho nesse, então. Seu Otaviano? Buona Marcella. Seu Antônio? Buongiorno. Algum problema, seu Antônio? No, tá tudo bem, tudo bem. Esse é o Riacho. Cheiro ruim. Pois é. Onde vai ser a construção da fossa? É por aqui, venha. Licença. Eu recebi o seu projeto. Ele pode sofrer alguns ajustes dependendo do volume da água do arroio. É que nesta época chove muito por aqui. Quanto de cimento? Somente 200 sacos. Tudo isso? Como tudo isso? Vão ser feitos 15 metros cúbicos de concreto na fossa. Cada metro são 15 sacos. Mas uma das coisas que eu acho que, enfim, chama muito atenção em Saneamento Básico, que eu acho que talvez seja justamente o auge dessa linguagem do Furtado, assim, né, e do que, como ele é, como cineasta, como roteirista e tudo mais, é justamente esse cinismo, né, essa brincadeira, essa linguagem cômica que ele traz ali. É um filme que é o terceiro filme, né, que o Furtado trabalha com Lázaro Ramos, o segundo que ele trabalha com o Paulo José, se a gente tirar inclusive o Ilha das Flores, né, que o Paulo José é quem faz a locução, mas ele trabalhou muito, né, com Wagner Moura, próprio Lázaro, né, também, eles trabalharam muito, muito juntos, assim. Então o cara que tem a trupe dele ali e que a galera entende muito bem onde que ele quer levar esse discurso dele. E aqui a gente vê justamente esse equilíbrio que ele faz, né, entre uma crítica social e o humor, assim, né, porque tem uma sátira ali a esse sistema burocrático brasileiro e a criatividade popular, né, diante dessa falta de apoio oficial, né, das autoridades públicas e tudo mais. E aí a gente vê aqui ele usando de uma metalinguagem do próprio fazer cinema como algo ali que permeia também isso, assim. Então é um filme que ele tem esse brincar, assim, né? Você vê personagens questionando o que é ficção. É tão genial, eu ri tanto assistindo esse filme agora que eu falei, cara, eu não lembrava quão divertido ele é, né? Muito, cara. É um filme que eu acho que você ri do começo ao fim. E eu não lembrava que ele era tão engraçado quanto ele... Porque fazia bastante tempo que eu não via mesmo. Quanto ele é. E como ele vai pra essa coisa, essa relação de amor com o cinema. Porque no final das contas eles estão fazendo um cinema super artesanal e no final, né? Então apesar do motivo ser outro, né? Porque, enfim, eles vão fazer um filme para poder denunciar, né, o próprio saneamento na cidade, mas no final eles se apaixonam por aquilo que eles estão fazendo ali e tal. Sim. Enfim, Sim. Eu acho que tem uma cena que eu às vezes eu coloco. Essa cena eu sempre revi.
às vezes eu coloco no YouTube só pra assistir essa cena, que é a cena da Lá Vem a Silene. Que Silene? Como é a Silene? Silene Seagal. Silene Seagal. Cara, essa cena é muito absurda. É muito absurdo. E muito. todos estão maravilhosos ali. É impressionante, assim, porque realmente, assim, tem um elenco muito grande, né? E aí você tem a Fernanda Torres, é a líder do elenco, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas todos os que estão ali estão muito bem. Sim. Todos. Inclusive, uma atriz que pra mim se revelou ali, que foi a Camila Pitanga, né? Enfim, a gente já conhecia ela de televisão e tal, mas no cinema, pra mim, o primeiro grande papel dela é esse. E o filme já tem uma base dessa metalinguagem já logo no começo, quando a gente tá vendo os patrocinadores na tela, assim, porque a gente tem aquela narração em off da Fernanda Torres, convidando o público a se acomodar, antes mesmo, né, de começar toda a história e tal, e aí já cria esse jogo duplo entre ficção e realidade, assim, né? Eu acho que esse filme, ele trabalha em 3 dimensões, assim, muito fortes, né, que é essa dimensão da comédia mesmo, do fazer rir, né, da sátira, a dimensão política, né, que você começou falando, e essa dimensão metalinguística, que eu acho que é a mais interessante, né? Infelizmente, esse é um filme muito atual, em um sentido ruim, né? O Brasil, ele foi lançado em 2007, né? Então, estava ali num momento muito interessante de crescimento, né? O país, e havia essa discussão, né? O país tem que fazer saneamento básico antes de investir em cultura, né? Sempre existiu essa crítica muito, muito latente ao governo Lula, principalmente aos governos de esquerda, né? Então, a gente tem que fazer primeiro a infraestrutura, se preocupar primeiro com o crescimento econômico, enquanto a cultura vai ficar ali em segundo plano, né? Sempre rolou essa crítica e rola até hoje, né? A gente viu aí recentemente como outras vertentes de governo destruíram a cultura brasileira e tudo. E eu acho que, infelizmente, é um filme atual, porque em 2025, né? Quase 20 anos depois do filme, a gente ainda tem um problema de saneamento básico muito grande no país, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa reconstruir essa cultura. E eu acho que é muito genial como o Jorge Furtado, ele conjuga essas duas dimensões, né? Essas duas vertentes em um filme só, né? E assim, o filme não diz que fazer saneamento básico não é importante, mas ao mesmo tempo ele deixa muito claro que a cultura também muda vidas, né? Muda realidades, muda a vida das pessoas. Então, eu acho genial, assim, como ele trabalha com essa metalinguagem dentro de um contexto sociopolítico, assim, realmente muito, muito latente, né? Que salta aos olhos mesmo, né? E naquele momento, mais ainda, mas hoje ainda assim também, de forma muito forte. E eu gosto como o filme ele brinca com essa metalinguagem, assim, praticamente são personagens descobrindo o cinema, né? Uhum. Eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, eu revi recentemente também, mesmo quando entrou na Netflix agora, eu acho, que eu fui rever, assim, depois de muitos anos, minha esposa nunca tinha visto, aí eu fui ver com ela. E os personagens meio que vão descobrindo o que é fazer cinema, e se deparando com questões que o próprio cinema se deparou ao longo de sua história, né? Então, primeiro vamos gravar tudo em sequência, em ordem cronológica. Sim. Aí, descobrimos a montagem. Nossa, é uma revolução na linguagem, né? A montagem ali no início, na história do cinema. Foi uma revolução. Então, eles vão descobrindo e passeando por essa história do cinema quase que intuitivamente, né? Nesse fazer cinema ali, nessa brincadeira de fazer cinema, eles acabam entendendo o cinema, a linguagem do cinema, né? E é muito bonito como no final a vida deles é modificada por esse fazer cinema. Eu acho isso muito bom. Inclusive, essa era uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Se vocês acham que, de alguma forma, ele flerta, né, com esse modus operandi do cinema, ironizando um pouco o público leigo também, que não sabe
o que é fazer cinema. Eu pergunto isso pelo seguinte: ao mesmo tempo em que você vê na história aqueles personagens tentando fazer o filme, não entendendo algumas coisas, tipo isso, tipo, o que é ficção, ou a questão da montagem, né, como o Thiago lembrou e tal, assim, já tem isso que é uma coisa que flerta com essa crítica, né, essa ironia ao público leigo. Em contrapartida, a gente sabendo que aqueles que estão ali são atores interpretando personagens que não sabem o que é cinema, a gente tem no meio do filme umas discussões que são super complexas de se filmar, porque tem discussão assim da Fernanda Torres com o Wagner Moura, que eles ficam discutindo um em cima do outro. Aquela cena em que a câmera tá parada e eles estão dentro do escritório, e daí eles começam a discutir por causa da faculdade e tal, e aí no meio daquilo, a Camila Pitanga tá no meio deles ali, tentando olhar pro computador, fazendo o que não sabe, não sei o que, a discussão termina com o lance da frieira. Então é um diálogo muito complexo aquilo ali de se escrever, assim, porque é um falando em cima do outro, e daí o cara fala uma coisa que o outro já puxa pra retrucar e tal. E aí, ao mesmo tempo, esses personagens são os que ficam tentando discutir a melhor maneira de passar uma interpretação, uma sensação que um personagem ali sente. Então é muito louco você ver isso, assim. Vocês acham que tem uma certa ironia, assim, ao público leigo, de alguma forma? Olha, eu não encaro como uma ironia, tô tirando onda desse público que não sabe nada. Eu acho muito mais que eu vejo muito mais pelo lado generoso. Eu acho muito mais que ele está apresentando o cinema, trazendo, olha, o cinema é assim, sabe? Para esse público, porque eu acho que ele é tão apaixonado pelo ato de criar no cinema que Sim. ele resolve explicar como é, e é explicar de uma maneira completamente popular. E eu acho que esse é o grande diferencial do Jorge Furtado em relação a todo mundo que faz cinema no Brasil. Ele tem uma visão muito particular e muito popular de fazer cinema. Eu acho que ele lida com temas que não são necessariamente temas tão populares assim, mas ele traz isso para um universo muito popular. E aí eu acho que ele se aproxima a partir disso, assim. Então, para mim, o filme é uma grande declaração de amor ao ato de fazer cinema, e um ato de uma coisa de generosidade mesmo. Vou apresentar a coisa que eu mais amo para vocês entenderem como é que faz. Entendi. Mas aí vou usar o expediente da comédia, que é o expediente que ele domina mais, né, enfim. E aí eu acho que, enfim, tudo casa muito, muito bem, assim. Eu vendo agora entrevistas, chamadinhas que os atores gravaram para o relançamento do filme, o Wagner Moura fala que foi um dos filmes que ele mais adorou fazer, um dos filmes que ele mais gosta de todos. E assim, é uma comédia, se você for dizer, é uma comédia até boba, né, assim, é um humor ingênuo e tal, tem todo o sarcasmo por trás, obviamente, e tal, mas tem aquela capa ingênua, tem piadas meio bobas, assim, e você vê que é um dos filmes favoritos de um dos maiores atores que o Brasil tem nos últimos anos. Sim. Fernanda Torres também derrama de elogios pro filme. E aí eu acho que ele deu também, trazendo esses atores, grandes atores aí pro filme, uma chance deles brincarem de fazer a coisa que eles gostam de fazer também. Então acho que no final das contas é um filme que tem esse cantinho muito, muito especial, muito particular, muito pessoal, enfim, onde eles estão, né, despejando o sentimento que eles têm pelo ato de fazer cinema, e de uma maneira super engraçada e popular. É um filme, para mim, que ele funciona em todos os aspectos. O monstro está morto. Agora, para evitar que novos monstros surjam, é preciso cuidar da natureza. Esse final ficou ótimo. Eu não entendi direito o que você falou. Você fala muito baixo, hein, Fabrício? Bom, tem 8 minutos, tem que fazer agora mais 2 minutos. Você pode fazer 2 minutos de créditos. Acho que podia que fazer com 2 minutos horrível, de... gente. Ficou uma coisa... Ficou horrível isso, ficou...
quem é que vai pagar, meu Deus, 10 mil reais pra gente por causa de uma porcaria dessa? E é engraçado porque o filme, no final, é meio que o que salva tudo, né, Chico? Tipo, ele é uma coisa muito importante para a história, porque é ele precisa ser feito para salvar aquela comunidade ali, né? E a maneira como eles vão se apaixonando pelos filmes que eles estão fazendo só para usar o dinheiro que está disponível, que precisa ser aplicado num filme, mas com essa intenção social, né? Esse objetivo de denúncia da condição lá do saneamento da cidade, assim, eles ao mesmo tempo que eles vão fazendo, eles vão se apaixonando por aquilo, né? Como a gente falou, vocês falaram, vão descobrindo que dá para fazer uma coisa melhor, que as coisas não estão tão naturais, que o personagem não faria isso nunca e tal. Vamos contar dessa história, podemos fazer um take fechado, podemos fazer um merchandising. O merchandising não precisa ser falado. Cara, é muito interessante assim como eles vão trazendo todas essas etapas da construção, né, de um filme de uma maneira muito orgânica. O Thiago falou bastante sobre isso. Eu até acho, Thiago, não sei se você concorda com isso, mas eu acho que tem um fator muito bonito nesse filme também, que é justamente ele pegar duas coisas que são muito essenciais, né, para o ser humano, né? A arte e o próprio saneamento. Você comentou sobre o saneamento e a gente tem um progresso, né? Um crescimento gradual da cobertura, né? de saneamento no Brasil a partir de 2007, a gente vê isso. Só que daí em 2020 a gente tem o novo marco legal do saneamento, né? Que acaba atualizando ali um arcabouço regulatório, estabelecendo novas metas e tudo mais. E a ideia é universalizar o saneamento até 2033, né, aqui no Brasil. Só que é lógico, ainda é uma coisa horrorosa. Quando você olha os números do saneamento básico no Brasil, hoje, vejam, o filme foi lançado em 2007. Se você pegar hoje, a gente tem cerca de 52% só da população brasileira com acesso à coleta de esgoto. O resto não tem. Então, assim, é horrível, assim, a nossa cobertura. E a perspectiva é justamente que isso aconteça e que seja feito um investimento gigantesco de 893 bilhões, né, de 2023 até 2033, então são 10 anos de investimento para que a gente consiga sanar o problema de saneamento básico. Mas isso é uma necessidade básica. E aí, quando ele faz essa sátira de utilizar uma outra necessidade básica, que é a arte, a cultura, e essa cultura ser uma válvula de escape ali, né, para solucionar um outro problema, é uma homenagem bonita, sátira, ácida também, que o Furtado faz, meio que falando assim, galera, olha aí, né, a gente tem muitas coisas para resolver, tem muitos caminhos e tem muitas coisas necessárias para se fazer, assim, inclusive, né, a questão do saneamento básico da própria cultura, valorização da cultura. Veja como são coisas muito importantes, com pesos muito importantes para a nossa sociedade. Então não deixa de ser uma homenagem, mas com essa pitada de sátira que o Furtado sabe dar como poucos, assim, né, Thiago? Um pouco que eu falei, né? A questão do saneamento básico é uma questão do século XIX, né? Foi uma pauta política e uma pauta de infraestrutura mesmo que o mundo enfrentou, o mundo desenvolvido, né? O primeiro mundo, né? Se dá para chamar assim ainda, enfrentou no século XIX. E aí, por N questões, né? A gente chega no nosso país e em tantos outros países também que foram colonizados, que são... né, foram subdesenvolvidos por conta dos processos de colonização e exploração. No século XXI, né, já um quarto de século passando, e a gente ainda tem um problema desse nível, né? Mas também, o que eu acho mais bonito do filme é essa percepção de que não dá para esperar tudo ser resolvido para poder investir nas outras coisas, né? As coisas elas precisam coexistir, senão o país para, né?
pensamento do país para, a reflexão sobre o próprio país para, e como o cinema pode ser um instrumento, inclusive, de conscientização, né, de entendimento desses problemas e de conscientização sobre esses problemas para que eles sejam priorizados e resolvidos. Então, não só o cinema, mas a arte em geral, né? Então, eu acho que essa discussão que ele estabelece é feita de uma maneira muito, muito sensível, assim, né? É um filme que, por esse aspecto, né, nesse aspecto político, assim, se ele desliza, ele poderia até passar uma mensagem ali meio superficial, assim, ou meio descabida, de que ou só fazer saneamento básico é importante e o cinema aparecer ali como um desperdício de verba pública, né? Que é mais ou menos como ele começa a discussão, essa ideia de que, não tem dinheiro para fazer saneamento básico, mas tem dinheiro para fazer filme. Então, o começo ali, ele até dá uma problematizada, mas eu acho que esse encantamento que os personagens vão desenvolvendo pelo cinema quebra isso muito e faz essa crítica muito complexa, né? E muito bem colocada inteligentemente ali pelo filme. Então, é de fato uma genialidade, né? Esse filme funcionar nessas duas chaves, né? Tanto como uma crítica social, mas também como uma declaração de amor ao próprio cinema. É bem bonito ver um diretor conseguindo conciliar, mediar essas duas realidades, assim, que poderiam se conflitar ali, né? Eu vou falar pra vocês que quando começou o filme, e aí você tem aquele povo sentado numa roda, falando sobre a comunidade e tudo mais, uma das primeiras coisas que eu pensei foi assim, nossa, deve ter sido uma delícia gravar isso, porque eles estão em Bento Gonçalves, né, no Rio Grande do Sul, que foi a principal locação do filme ali, né, mas é uma cidadezinha pequena, você consegue reunir aqueles atores e, enfim, senta ali com aquela galera e tem um clima, assim, o filme tem um ar positivo, apesar de crítico, né, apesar dessa sátira, mas ele tem um ar positivo, assim, ao redor dele, mostrando muito desses sacrifícios que a população vai fazer, mas sempre com um certo humor, sempre com um certo positivismo, com uma vontade, né, de que as coisas mudem e tudo mais. E aí, olhando aqueles cenários assim, ele faz questão, né, de caminhar com a câmera por aqueles cenários assim, você olha tudo aquilo assim, nossa, me dá uma sensação de familiaridade assim, que eu acho que isso é uma das coisas que torna esse filme um filme cult, assim, né? Foi um filme que meio que ganhou um pedaço na história, porque depois, obviamente, com a internet e tudo mais, ele ganhou um monte de meme, e isso reforçou ainda mais. Mas ele se tornou um filme, um jovem cult, assim, justamente porque ele traz essa familiaridade, assim, e é uma coisa muito nossa, é muito brasileira, assim, né? Vocês não acham? Eu acho que essa a genialidade mesmo do Furtado nesse filme é como ele consegue ir para todos esses lugares, né? Como ele consegue trazer um tema importante, assim, colocar em paralelo a história do cinema, tanto a declaração de amor que ele faz, quanto a própria necessidade da existência do cinema também, em paralelo a tudo. Eu acho que trazer isso, e trazer todas essas camadas para um filme que funciona tanto para muita gente, para a maioria das pessoas vai conseguir entender e ler tudo que está ali. Eu acho que é brilhante o trabalho que ele faz, o trabalho de costura que ele faz, e a doçura que ele traz dentro dessa comédia, que às vezes é sarcástica, às vezes é ingênua, mas no final das contas tem sempre esse trabalho muito onde ele se coloca ali, né? Enfim, eu Sim. acho que é um filme para mim que ele funciona em todos os aspectos, e é muito raro isso acontecer, né? Porque geralmente, ainda mais no Brasil, né? No Brasil a gente tem uma tradição de comédia popular que, na verdade, assim, é bobajada pura, né? Uhum. Não tem nada. Esse filme, ele tem a carga política, ele tem a carga metalinguística,
né? E ele tem a questão social também. Então, enfim, eu acho que é um trabalho brilhante mesmo. Eu acho que essa coisa que o Rafa falou aí sobre ele resistir no tempo e virar quase um cult aí, né? É um filme que vai fazer 20 anos, não é um filme tão antigo, mas já dá pra dizer ali que ele é uma comédia ali do cinema brasileiro marcante, né? Sim. E talvez até, se a gente pensar daqui a uns anos, poder falar que é um clássico da comédia brasileira, do cinema de comédia brasileira. Porque eu acho que ele também cria uma coisa, que essa questão dos memes, né, que ele acabou gerando depois da popularização aí das redes sociais, da maneira como essa linguagem dos memes se desenvolveu, que ele tem uma iconografia muito própria, né? Comentaram da cena da Silene Seagal, né? Pô, é uma cena que ela por si só, né, funciona já, é quase uma sketch de humor, se a gente pensar nessa tradição também do humor brasileiro, desse humor de cenas, né, esse humor esquético, os grandes programas de comédia brasileiros, eles funcionam dessa forma, né? Então, é um filme que dialoga muito com essa linguagem que a gente se acostumou a rir, né? A gente se acostumou a rir disso através da televisão. E diversas outras cenas. O monstro, a própria fantasia do monstro ali meio bizarra. Ele batendo ali nos personagens do Bruno Garcia e da Camila Pitanga e depois dançando. Enfim, o filme constrói também esses momentos muito marcantes, iconográficos mesmo, assim, né? Tem quase um repertório de imagens ali que fica na cabeça de quem assiste depois e perdura mesmo, porque são cenas muito marcantes. Às vezes você esquece até um pouco do contexto do filme, mas você lembra da Silene Seagal chegando, né? Você lembra do vestido vermelho, da fantasia do monstro, do Wagner Moura dançando. E eu acho que esse ano é uma escolha muito feliz, assim, né? Trazer esse filme de volta, fazer essa restauração dele 4K aí, né? E reexibir ele no momento em que a Fernanda Torres acaba de ganhar né? Junto com a Ainda Estou Aqui, sim, eles ganharam. Ela ganhou um Globo de Ouro individualmente. E você tem o Wagner Moura também ganhando o melhor ator em Cannes e sendo um forte concorrente aí às premiações do ano que vem, né? Então, é um momento de você olhar para esse filme e falar, nossa, esses atores que estavam ali fazendo aquela comédia, eles são hoje, né, a cara do cinema brasileiro para o mundo e estão chegando em lugares assim que o cinema brasileiro nunca acessou dessa forma, né? Nesse viés comercial e industrial ali, né? No contexto hollywoodiano, o cinema brasileiro talvez seja no seu momento assim mais em destaque, né? Para esse contexto mais mainstream. Então, é muito feliz trazer esse filme de volta nesse momento que tá em alta. Esses atores estão em alta, esse assunto tá em alta e tem muita coisa para discutir sobre esse filme ainda hoje, né? Eu acho que esse é um bom ponto da gente observar, Tiago, que você levantou, essas atuações, né? Porque eu acho maravilhosa a atuação da Fernanda Torres, porque ela é a personagem realista ali, né, autoconsciente do que está acontecendo, ela encarna esse papel de líder, né, comunitária, tem um pai que é muito ativo também, né, na cidade e tal, mas já está num caminho já muito pessimista, de que as coisas não vão mudar e tudo mais, então ela tem que se vestir desse otimismo para tentar fazer as coisas caminharem. E aí tem momentos da Fernanda Torres, assim, a performance dela ali é assim, ela fica ali entre aquela contenção e aqueles excessos, mas ela faz isso com tanto amor, com tanta vontade, que a gente vai comprando as coisas junto com ela, assim. Então, por exemplo, aquela cena em que ela vai, né, ela tenta montar o filme, tá falando do filme e tudo mais, e aí quando eles assistem o filme, e a gente tá assistindo junto com eles o filme, e aí termina o filme, todos eles ali, né, o Joaquim, a Silene e tal, todo mundo fica assim, muito bom, ficou legal, acho que falta só um negocinho, tem que aumentar mais 4 minutos e não sei o que, e daí ela olha e fala assim, gente, tá uma porcaria, que é o que o
público tá sentindo, né? A gente tá junto ali e ela verbaliza aquilo que é o que a gente tá sentindo. Então isso leva a gente pra dentro do filme de uma maneira que a gente tá assistindo aquilo junto com eles, assim, a gente tá vendo que, gente, não tá ficando legal esse negócio. Essa visão realista dela, né, mas uma visão também positiva e de uma pessoa que tá persistindo ali, condiz com tudo que é construído ao redor dessa personagem, da Marina, porque ela é filha, né, ali do Paulo José, ela trabalha como vendedora naquela loja, então ela tem que saber argumentar, ela tem que saber vender o peixe dela, não sei o que, ela faz isso o tempo todo, ela tá o tempo todo negociando, tá negociando com o Joaquim, que é o marido, tá negociando com o pai, tá negociando com a irmã, tá negociando o tempo todo. Então é uma coisa que a gente vai caminhando junto com ela, assim, e aí a gente vai sentindo essas dores. Então quando ela sente uma derrota, a gente sente junto, assim. É uma personagem muito humana, muito próxima da gente também, né? Vem cá, tá pronta? Decorou o texto? Decorei. Nossa, você tá linda. Muito linda. Você é linda. Você também é bonitinho. Sou, é? É. Obrigado. Ô, Silene, essa é a sua cena, né? É a cena-chave do filme. É a cena do cartaz. É a cena que sintetiza tudo. É o resumo da história. É a primeira vez que o monstro encontra com a mocinha do filme. É por causa dessa cena que o filme existe. Não pode dar nada errado porque só tem um vestido, certo? Essa é a sua cena. E revendo agora, né, depois de tanto tempo, você percebe como a Fernanda Torres, ela aproveita todas as nuances, né, que tem a personagem, né? Ela dá vai para todos os lados que o filme vai, ela vai, inclusive ela leva o filme para esses lados. É uma personagem muito interessante mesmo, é muito interessante. Também acho ela maravilhosa no filme, é a minha atriz favorita do filme, só que eu gosto de todos ali, né? Enfim, todos. Wagner Moura também tá ótimo, o Paulo José tá maravilhoso, a Camila também, mas a Fernanda, ela tem realmente essa função no filme de ser, ao mesmo tempo que carregar a comédia, também de carregar a racionalidade ali, né? O elemento que ela também vai construindo, vai descobrindo, né? Porque é ela que pergunta, né, o que é ficção, né? Aí, eu acho sensacional, E um detalhe, assim, que o filme se passa no Rio Grande do Sul e praticamente não tem atores principais gaúchos, né? Acho que a única atriz gaúcha que tá no elenco principal é a Janaína Kremer, que é muito boa também, mas os outros não são, e a gente não se importa com isso, porque acho que o filme, ele faz ele é tão lá em casa, o filme, né, que tudo termina funcionando, mesmo que a gente saiba que tá diferente ali, porque tem um sotaque meio controlado ali, um acento carioca que estão controlando, um acento baiano que estão controlando e tal, mas tudo bem, porque, enfim, Tô Caindo é uma fantasia no final das contas também, né? E eu acho que o Furtado administra muito bem essas nuances entre os tons do filme mesmo. E você sabe que eu acho que até isso eu acho tão legal, que o filme ele captura até essa coisa velada, né, do olhar, do preconceito da época, né, porque tem aquela cena que a Marcela tá junto com a Marina vendendo a cota pro filme, pra aquele empresário, e aí o empresário vem, vamos sair pra jantar e não sei o que, e daí ela dá a entender, né, que ela pegou uma mulher ali e tal, aí o empresário já cancela o jantar, e depois a própria Marina dá um abraço na Marcela assim, e já desfaz o abraço rapidamente quando lembra do que a Marcela falou. E a Marcela fala, não, aquilo lá eu inventei, é uma mentira e tal. Mas até essa coisa ácida, preconceituosa ali e tal, tá ali. É uma coisa assim, super rápida, não tá no texto principal ali e tal, mas só de passar por isso, assim, também eu acho tão bom isso, porque a gente tá falando de um ambiente do interior, conservador também e tudo mais, e aí eu acho isso muito legal. E a própria figura dos dois, né?
O Otaviano, que é o pai da Marina, e o Antônio, que é o Tonico Pereira, que são essas duas figuras mais velhas ali, e que eles num primeiro momento estão sempre resistindo às coisas que estão acontecendo, mas, por exemplo, a hora que o Otaviano vai participar como cientista maluco, ele ama aquilo, assim, ele tá achando demais, e tem um take que é tão lindo, que é quando a Silene tá arrumando o cabelo dele pra ele fazer o cientista, ela faz aquela fala bonita sobre o cabelo, que o cabelo é expressão e não sei o que, e aí eles começam a discutir ali, e o Otaviano, sem que você olhe pra ele, porque as pessoas estão discutindo, o Otaviano pega o espelho e mostra a língua pro espelho, tipo, ele traz aquela diversão, aquela coisa lúdica ali pra dentro, e você vê que ele tá amando fazer aquilo. Eu acho isso tão maravilhoso, essas desconstruções que são feitas de uma maneira sutil, num subtexto, sabe? Que é colocado ali, isso só vai capturando esses detalhezinhos, vai falando, cara, que legal, que legal. O Otaviano é um cinéfilo ali da parada, né? Ele até fala, né? Eu já vi mais de 1000 ficções, como é que você tá me perguntando se eu tenho certeza e tal? E ele parece ser um cara realmente apaixonado por cinema, né? O tempo todo que eles conversam, a personagem da Fernanda e ele sempre falam disso, porque você gosta muito de filme. Você gosta, quando ela vai convencer ele a fazer o papel do cientista, né? Que ela fala, você gosta tanto de cinema. Ele, eu gosto de cinema. Isso aí que vocês estão fazendo é outra coisa e tal. Até que ele se vê na cena, né? Essa é uma cena que eu acho muito bonita, né? Porque ele mostra ali, né? Quando ele improvisa no meio daqui, ele fala, não, eu vou pegar aqui o espírito do texto, vou improvisar e tudo. E aí ele fica empolgado ali, improvisa e fala várias coisas, mas ele fala muitas coisas assim, que são referências, né? São coisas muito próprias desse cinema de ficção científica. Ele vai se empolgando ali com essas referências que ele tem na cabeça e vai reproduzindo aquelas referências e no final faz uma crítica ali também à questão ambiental, enfim, ele mistura várias coisas, mas é muito bonito esse momento mesmo de desconstrução dele, dessa coisa meio ranzinza que ele tá, o filme todo, essa resistência que ele tem, através desse amor que ele tem também pelo cinema, né? Mesmo ele dizendo que aquilo que eles estão fazendo não é cinema, quando ele se vê ali no meio, quando ele entra na ilusão, né? Começa a brincar também com essa linguagem mesmo, essa arte que é tão libertadora, assim. Eu acho que o cinema ele tem esse poder de transformar, de criar mundos, né? E transformar pessoas. Então ele entra no clima ali do cientista maluco e se joga, e depois ele até pede pra regravar, e a galera, não, mas eu não dá pra regravar, ficou ótimo. Mas ele faz questão ali, insiste, né, pra regravar a cena, porque ele curtiu muito fazer aquilo. Então, esse encantamento também que quebra até essa resistência que o personagem tinha ali durante boa parte do filme. E os silêncios, né, que o Furtado coloca no texto, eu acho também tão maravilhoso, assim, porque essa cena do Otaviano, que faz esse cientista louco, depois que ele dá o texto todo dele, é um texto super trágico, né, porque ele começa a falar, não, porque se não matar agora o monstro vai vir outro monstro, e daí a natureza se vinga e acabou o ser humano, e é isso, né, tipo, não vamos ter jeito com isso aqui não. E aí, quando ele termina de falar, eles dão o corta e fica um silêncio meio constrangedor, e daí fica, você que tá assistindo, tá ali, você fica meio, caraca, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa, tá meio pessimista e tal, e de repente a Marina vem e fala, pai, que texto maravilhoso que você falou, de um improviso tão legal e tal, e aí você entra naquele sentimento de, pô, é isso, que legal, você falou, você improvisou ali na hora, um cara que não queria nem participar do filme, no fim tava dando texto e falou pra caramba, e eles gostaram porque, independente do que estava sendo dito no texto, ele comeu uns minutos do filme que eles precisavam preencher, né? Então, esses silêncios, esses pequenos silêncios que o Furtado coloca, eu acho muito bom. E eu acho que isso volta a acontecer quando entra o Zico, né? O personagem do Lázaro Ramos. Porque a gente tá desesperançoso com o filme que eles estão fazendo. A Marina, principalmente, tá desesperançosa. E aí, quando eles têm aquela ideia de fazer a tal da edição, da montagem, e eles chegam no Zico,
o Zico entra como esse cara que, tipo, assiste aquilo que a Marina falou que tava ruim, que tava todo mundo achando que não tava legal, e o Zico entra como falando assim, gente, isso daqui é uma obra-prima, isso daqui é maravilhoso e tal. Esse já fica meio, esse cara aí tá enrolando, não é possível, esse cara tá meio que enrolando e tal. E aí, quando ele vai explicando a visão dele, e aí depois ele começa a falar dos valores, tudo aquilo vai te dando uma angústia, né? Dos silêncios que a Marina vai dando, dessa angústia de, é 2.000 pra cá, 3.000 pra lá, ia regravar, ia vestida, não sei o que. Você faz parte da equipe ali, você tá tão angustiado quanto ela nesse momento, né? É o filme que eu acho que tem essa capacidade, né, de nos colocar ali junto com aqueles personagens o tempo inteiro. A cena que vocês falaram lá do Paulo José também adoro, acho maravilhosa, é uma cena muito bonita mesmo. Engraçado, né? Não tem nada a ver, mas me lembra, me remete, na verdade, muito a cena do Ed Wood, do Bela Lugosi, né, gravando lá sentado na cadeira e tal, e aí o Ed Wood já vai cortar, e ele fala assim, não, peraí, que eu tenho mais um negócio. Pull the string. E, então tem um pouco dessa coisa do veterano trazendo aquilo ali, né? E eu acho que isso que acontece com o Paulo José nessa cena, com o personagem do Paulo José nessa cena, acontece em certa medida com quase todos os personagens principais ali, que tem algum momento em que eles viram a chave e se apaixonam por o que eles estão fazendo, né? Sim. Tem uma hora que o Wagner Moura vai não, deixa eu fazer então assim, vai tendo ideias, né, mais técnicas e tal, enfim, e a história dele fazer o monstro e tal, a Fernanda vai tendo isso o tempo inteiro, Camila se apaixona pela ideia de ser atriz, enfim, eu acho que tem esse amor que o Jorge Furtado tem pelo cinema, ele vai repassando um pouquinho para cada personagem, e a gente vai realmente se envolvendo. E aí é maravilhoso também a solução de montagem do Lázaro Ramos para preencher, né, os minutos finais, né, com a cena lá da Camila Pitanga. É sensacional, né? Não, e aquela última fala depois, quando já passou o filme e tal, que ela aparece a Silene dando uma entrevista e ela fala assim, gente, eu tô recebendo muitas propostas, inclusive de trabalho. É maravilhoso isso. Nossa. É muito bom, é muito bom. Esse personagem do Lázaro Ramos aí que vocês trouxeram, o Zico, né? Zico, Eu acho ele muito legal, porque no começo a gente discutiu a ideia do se o filme tava ali satirizando ou ironizando, ou rindo das pessoas ali que não entendiam a linguagem, ou que não tinham domínio das coisas. Eu acho que se o filme ri de alguém, é muito mais desse estereótipo do cineasta, né? Ou dos trabalhadores de cinema, mas nesse lugar mais da arrogância, enfim. Eu acho que o Lázaro Ramos, ele é no meio dessa chave, né? Que é uma coisa muito legal, que abre uma discussão que é super complexa pro cinema, que é a ideia de autoria, né? Quem seria o autor de cinema, né? Que é um tema que rende aí textos e mais textos dos maiores teóricos de cinema do mundo, da história, né? E o filme brinca com isso de uma maneira muito simples, mas é muito, muito bonito, né? E no final, em determinado momento, o personagem do Lázaro Ramos, ele pergunta, né? Ele pede a coautoria do filme, né? Ele pede para assinar como co-diretor, porque... Exato. Pra ele poder fazer ali o trabalho. E aí ele pergunta, mas quem é o diretor, né? Quem foi que fez? Aí a personagem da Fernanda, ela não sabe nem responder. Ela fala, mas fui eu, mas também foi o outro, mas também foi todo mundo, né? Então, essa ideia do cinema como esse trabalho coletivo, essa autoria que não é de uma pessoa simplesmente, mas é de um coletivo de pessoas, né? Cada um dá a sua contribuição ali, e é uma discussão que ganha forma porque se coloca na figura do diretor, né? Essa atribuição mesmo, né? Esse peso de ser o autor do cinema, e de fato existem aí argumentos vários para justificar essa visão, e no final das contas é a visão dele que está sendo colocada no cinema autoral, né? Em outros cinemas e outras formas de fazer cinema talvez menos, mas o filme ele desconstrói um pouco isso e olha para o cinema como esse lugar da coletividade, né? Esse lugar bonito da colaboração entre as pessoas ali. Então eu acho que o filme ele ri muito mais
dessas tradições ali construídas, essas ideias pré-concebidas sobre cinema, do que de quem não entende, né? Eu acho que é mostrar através das pessoas que não entendem quanto essas ideias também podem ser frágeis, né? Elas podem ser construções que no final das contas fazem pouca diferença, né? O legal é o resultado final, é o impacto que o cinema causa nas pessoas, né? E não essa discussão de picuinha ali, de tecnicidades, que muitas vezes a gente acaba, até na crítica, entrando muito e esquecendo de se deixar ser tocado pelo próprio cinema. E agora, como parte dos eventos da Semana de Cultura da Rede Municipal, nós vamos assistir a um vídeo. É melhor você subir, que eu vou ali atrás pra ver o som. Vai onde? Ali atrás pra ver o som e você apresenta o filme pra mim. Vai subir lá e você vai apresentar o seu Eu filme. chamo aqui a equipe que produziu o vídeo, por favor. Obrigado. Não, obrigada, não é? Porque a gente fala obrigado, mas é obrigada, porque concorda com o gênero. Essa coisa do ser tocado sobre o cinema é muito legal, porque quando a gente tem aquela última cena em que o Zico mostra, né, o que ele fez com a tomada ali da Silene, tirando a roupa e tal, que era uma coisa muito íntima, né? Num primeiro momento a gente tem um olhar super complicado para aquilo, né? Porque a gente vê que, vazou ali nudes da Silene e o Zico que tá vendo. E aí quando o Zico chama a Marina e mostra aquela cena, eu acho muito interessante essa solução que o Furtado dá de não mostrar pra gente o que a Marina tá vendo. Porque a gente vê no monitor atrás do Zico, lá atrás e tal, tipo a Silene, né, meio que dançando, tirando a roupa e tal, então você fala, puta, vazou, e aí você tá meio desconfiado do Zico, porque tem essa coisa meio arrogante, não sei o que, tal, e aí ele chama a Marina pra mostrar isso. Então a gente fica numa situação meio desconfortável mesmo com aquilo que tá acontecendo. Só que daí o que encanta é justamente a reação da Marina, né? Porque a Marina vai assistindo aquilo e ela vai se apaixonando por aquilo que tá sendo visto, assim. É a irmã dela, e a coisa da natureza, da luta por continuar, não sei o que. E no final das contas, quando a gente assiste, é tão engraçado, porque quando a gente assiste a versão final e aí a gente vê as cenas que ele usou mesmo, é muito engraçado aquelas mensagens finais, né, que ele coloca escrito, a natureza é forte e vai continuar, não sei o que, a natureza é bela. Ele usa umas frases tão clichê, assim, tão simples, assim, né, e é tão engraçado a maneira como aquilo vai, mas você vê que a Marina se encantou realmente por tudo aquilo que foi colocado ali, assim. Então é legal de ver como essa paixão ela vai sendo construída para cada um dos personagens. O próprio personagem do Wagner Moura, ele se desfaz de uma das paixões dele, que é a moto, né, para conseguir financiar a montagem do filme, né? E aí a gente vai vendo isso e tomando o coração deles. Mas uma coisa que eu queria saber de vocês é o que vocês acham justamente do final do filme, né? Porque a gente vê que a obra ela não foi concluída no final das contas. Eles não fizeram a fossa. Como é que vocês veem esse final, assim? Vocês acharam estranho? Vocês gostam? Enfim, como é que vocês veem isso? Eu acho que é uma chamada para a realidade, né? Eu acho que no final das contas, assim, é uma grande fantasia, mas vamos mostrar a realidade como é, né? Eles tentaram, deram o melhor, assim, e no final, o filme que eles fizeram foi um sucesso de público, né? Todo mundo adorou, vibrou com o filme e tal, enfim, teve esse encantamento de ver, de se ver, né? De ver a cidade, as pessoas que eles conhecem na tela, isso contou muito, mas o problema, no final das contas, continua, né? Então, acho que o recado dele tá ali, assim, as coisas continuam e tal, e a luta não para. Mas, enfim, pra mim, a grande questão não é nem como ele termina, mas como ele chega lá, né?
O que ele vai entregando pra gente. Ele entrega tantas coisas, né? Tantas obras pra gente, ele vai entregando ao longo do filme, que eu acho legal que ele deixa as coisas um pouco em aberto pra não ficar um finalzinho de, sei lá, de um filme bobo mesmo, de fantasia, onde tudo deu certo no final. Tem um pouquinho antes uma chamada pra realidade ali. Mas dá um medinho de vir um saneamento básico, a luta continua, não dá não, Chico? Pô, mas podia vir, né? Eu toparia, total. Acho que, inclusive, eles perderam a chance. Podia ter vir. Pô, e eu acho que todos topariam ali. Todos topariam fazer o 2. Eu acho que a obra não foi feita, mas a realidade daquela comunidade mudou, né? Através do cinema. E talvez a obra seja feita até mais fácil agora, né? Uhum. Mas eu acho que vai pelo que o Chico falou também. É o choque de realidade. É também a alfinetada final que o Jorge Furtado, que é um cineasta ali desde o Ilha das Flores, né? Que tem um viés, assim, para o meio ambiente, para a política, para essas coisas. Ele, no final, deixa ali também essa alfinetada. No Brasil também as coisas não funcionam. Aliás, essa alfinetada, ela vem no filme de várias maneiras. É o prefeito que chega ali na obra só para tirar foto, né? Que não é ele que tá fazendo, ele nem sabe do que se trata direito, mas ele aparece ali com o personagem do Tonico Pereira ali para fazer uma média, né? E tirar uma foto na frente da placa. E aquela placa, no final das contas, eles usam pra fazer a ponte ali, para passar, né? Que tem uma vala ali, eles usam pra fazer a ponte. Então, ele vai intercalando também essa narrativa ali metalinguística com essas alfinetadas esmopolíticas, né, ao longo de todo o filme, e fazendo um retrato também do que é o Brasil nesse aspecto, né, de como funciona essa burocracia, essa política em muitos lugares, né, infelizmente. Então, acho que esse final é mais uma dessas alfinetadas, mas ao mesmo tempo é também o reconhecimento de que o cinema também é um agente de transformação social, que ele muda a realidade, de que ele colocou aquela comunidade ali no interior do Rio Grande do Sul no mapa também, né? Ele deu visibilidade àquele problema, àquela situação. Então, eu acho que tem essa dupla jornada aí também, de alfinetar, mas ao mesmo tempo de reconhecer o cinema nesse lugar. Exato, eu também Eu acho, só para completar, a gente já falou disso um pouco, mas eu queria só reforçar. Eu acho, assim, não era o filme do Furtado que eu esperava que fosse ser relançado. Eu esperava que fosse ser relançado um dia O Homem que Copiava, que é o que a gente... que talvez seja o que fica como o grande filme dele. E aí, quando me falaram que iria ser relançado, enfim, eu fiquei pensando assim, eu acho que é um filme que foi meio subestimado ao longo do tempo, né? É um filme que a gente não esperava que fosse ficar tão sólido depois de quase 20 anos, né? E aí e nessa revisão eu vi como, enfim, percebi e me impressionei em como é um filme que tem essa capa muito evidente do cinema mais popular, da comédia, do humor e tal, enfim, mas é um filme muito político, muito com muitas intenções sociais, e fora que eu falei do amor do cinema, né? Eu acho que é um filme que eu acho que ele se mantém vivo, meio surpreendendo todo mundo. Sim. Não, eu acho interessante você trazer isso, porque assim, o filme ele foi relançado, né, agora em 2025, ele teve essa edição restaurada, né, super especial, as pessoas puderam ver o filme no cinema novamente, com uma cópia digital em 4K, né, que volta a valorizar, né, esse patrimônio audiovisual brasileiro realmente, por tudo. Além disso, encaixou muito bem com esse ambiente, né, o Thiago bem lembrou pra gente sobre, né, em que posição está Fernanda Torres, Wagner Moura agora e tal. E de tudo isso, né, o relançamento faz parte da iniciativa da seção vitrine, né, da Petrobras, que busca realmente promover esses clássicos do cinema brasileiro por preços acessíveis, meio que reapresentando eles para o público, assim, né? Então eles ampliam esse acesso do público, né, essas obras de qualidade, e eles já tinham feito isso antes, né? Eles fizeram isso com A Hora da Estrela, fizeram isso com A Onda Nova também, então eles têm usado esses clássicos para fazer essa retomada. E aí o filme ganhou também um empurrão das redes sociais, porque
primeiro começaram a mostrar o filme como era e como tá agora, né, em 4K, assim, e como ele foi realmente restaurado, e é impressionante o trabalho de restauração que o pessoal faz. E além disso, ele voltou com a questão dos memes, né, que essas cenas, tipo, essa do que é ficção. Puta, vira e mexe, eu entrava na internet, tinha alguém lá com um memezinho da Fernanda, o que é ficção? Ou essa outra da, lá vem a Silene Seagal, aí corta e fala, gente, ninguém fala o nome e sobrenome, é uma coisa super básica, assim. E aí, tipo, esses memes meio que impulsionaram de novo a visita ao filme, assim. E essa é um trabalho que eu considero um trabalho super valoroso, porque justamente traz de volta à tona esses filmes que às vezes ficam meio esquecidos realmente. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é um momento muito bom, e eu acho que a gente precisa aproveitar para transformar em público mesmo, né? Eu acho que o Ainda Estou Aqui foi uma janela de oportunidade muito grande para o cinema brasileiro. A gente vê agora O Homem com H também, um filme que está fazendo um barulho danado, que ficou aí no cinema por muitas semanas, e sendo bem assistido no cinema, fazendo uma boa bilheteria. Talvez se não tivesse tido uma janela tão curta ali, né, de exibição exclusiva no cinema, ele teria feito até mais bilheteria, porque ele foi um filme que foi crescendo com o tempo, né, foi ganhando no boca a boca. Enfim, outros filmes tantos aí que têm feito boas bilheterias no ano passado para cá, então acho que é só comemorar mesmo, celebrar esse filme, né, celebrar o cinema nacional. Então, o Saneamento Básico, ele reaparece aí nesse contexto, né, o filme que levou uma galera também pro cinema para revê-lo. Tá muito disponível também, muito fácil na Netflix aí, então acaba que se potencializa o filme em algum lugar também, né, essa facilidade que as pessoas, mesmo quem não quer ir ao cinema ou quem não está numa cidade ali que o filme está sendo exibido nas salas de cinema, a pessoa tem uma facilidade de encontrar, que é um problema também para o cinema nacional, né? Essa disponibilidade do cinema nacional em streaming nem sempre é tão simples assim de encontrar com o filme nacional. Acho que a Globoplay acaba fazendo muito esse trabalho, mas nos streamings assim, mais populares tem pouca disponibilidade assim, de filmes nacionais, ainda mais filmes nacionais que já tem aí alguns anos. Então, eu acho que é um momento super, super legal, super positivo para o cinema brasileiro, e é interessante que esse filme apareça, que seja uma declaração de amor ao próprio cinema também, feita no Brasil, né? Esses grandes filmes metalinguísticos que existem. Esse é mais um, né? E um muito bem-humorado, muito divertido, e que tem a cara de Brasil mesmo, né? Sim. Tanto quando a gente pensa nesses atores que são a cara do cinema nacional, né? Mas também quando você pensa na própria linguagem. Plano Detalhe da Semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes aqui, vocês fazerem coisas diferentes aí durante a semana. Chico, vamos começar contigo. O que você trouxe de bom pra gente aí, de Plano Detalhe? Olha, um filme que tá disponível agora a partir de, acho que recentemente, não sei se já entrou, mas vai entrar nos próximos dias. No Reserve Movision é o Vincere, do Marco Bellocchio, que é um filme que eu adoro. Um filme que parte de um episódio um aspecto, na verdade, da biografia do Mussolini, para falar mostrar, na verdade, como o Bellocchio consegue aplicar um tom operístico nessa história, que basicamente é uma história que envolve um relacionamento extraconjugal do Mussolini. Uhum. Então, é um filme muito, muito bonito, com excelentes interpretações do Filippo Timi, que faz o Mussolini, e principalmente da Giovanna Mezzogiorno, acho que a atriz do filme, na verdade, né? A protagonista do filme é ela. Esse filme acabou de entrar, faz muito tempo que eu não vejo, eu só vi quando ele passou na mostra, e logo depois ele entrou em cartaz também. Ele está chegando agora. E
como você pediu duas, né? Quando você falou que pode falar duas, né? Não, pode ser quanto você quiser. Aí eu vou falar também, porque assim, tá rolando em várias cidades do Brasil, a 8h30, o Festival do Cinema Italiano, que é enfim, basicamente um festival com um monte de filme italiano recente, assim. E entre eles tem o Vermilho, A Noiva da Montanha, que vai depois vai entrar em cartaz, mas que eu acho que vale a pena assistir nesse contexto, porque é um filme, foi um filme que representou a Itália no Oscar, ganhou vários dos Oscars italianos lá, do David de Donatello, que é o nome do Oscar italiano. É um filme muito interessante porque ele é construído tudo, a trama toda a gente vai sabendo pelas fofocas das pessoas, pelos os sussurros, né, as histórias sussurradas que as pessoas vão contando, principalmente as crianças, muito fofoqueiras, vão contando ao longo do filme. E aí a gente vai chegando nisso, né, enfim, na costura do roteiro, assim, um filme bem legal. Tá rolando também no Rio a mostra do Quem Quer Queer, que são vários filmes LGBT de vários momentos da história. A programação tá lá no Estação Net, então tem muita coisa boa também. Então no final eu falei 3. Nossa, mas maravilhoso. E esses festivais, é tranquilo? Quem quiser ir, é só ir? Você sabe como é que é? É tranquilo. Basta chegar lá, comprar ingresso e aparecer. Tá tendo lá, tá tendo no Estação Gávea também. E tem muita coisa boa, né? Enfim, tem o Infâmia, que é um filme do William Wyler. Logo depois do Ben-Hur, ele fez esse filme com a Sheila MacLaine e a Audrey Hepburn, em papéis de duas professoras que têm um relacionamento. É um filme uma história que ele já tinha contado lá nos anos 30, só que por causa da censura, ele teve que transformar uma das personagens mulheres em um homem e uma mulher. Então fez um triângulo amoroso lá, enfim, pra meio que tapar buraco e conseguir contar a história. Aí depois que ele estava já com vários Oscars na mão, ele resolveu assim, agora eu vou contar a história do jeito que eu quero, e conseguiu fazer isso com duas das maiores atrizes da época, né? Uhum. Então é um filmaço, assim. Tem muita coisa, tem Brokeback Mountain, enfim, tem filme dos anos 20... É bem legal. Caraca, que demais. Tá aí, então, lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post, então se você não pegou alguma coisa, basta ir lá no post aqui e clicar, né, no nome aqui das pessoas, você vai ser direcionado para tudo que a gente tá falando. Tiagão, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí, de Plano Detalhe? Cara, então eu vou falar de uma série que talvez muita gente já tenha assistido, mas muita gente não, porque é uma série da Apple. E é um streaming assim que pouca gente tem, né? Ou pelo menos depois que acaba a temporada de Ruptura, a galera cancela, né? Uhum. E é uma série que tá lá e que tem tudo a ver com a conversa que a gente tá tendo aqui sobre metalinguagem, comédia. É uma série desse ano que chama The Studio. Sim. Com o Seth Rogen, né? Ali fazendo o papel principal e é um chefe, um cara, um produtor, né? De um estúdio que acaba se tornando presidente do estúdio. E precisando conciliar ali as necessidades comerciais do estúdio com a visão dele de cinema, de cinéfilo, e enfim. É uma série muito engraçada, né, que brinca bastante com esse contexto do cinema hollywoodiano mesmo, e tem várias participações muito especiais, assim, que é bizarro. Tem horas que você tá assistindo e você do nada pula um Scorsese na tela fazendo o papel dele mesmo, e você fica sem entender se aquilo tá acontecendo de verdade ou se é IA. Uhum. Enfim, mas é muito bom, muito engraçada, muito divertida, muito inteligente também dentro desse cenário ali do cinema hollywoodiano, em fazer algumas críticas, mas também é meio água com açúcar e outras, né? Enfim, mas de qualquer forma eu assisti aí, me diverti muito e achei que tinha a ver com o tema que a gente está discutindo, né? Com o saneamento básico que a gente discutiu hoje. Sensacional. O Scorsese tá cotado pro Emmy. É mesmo? Tá cotado, não sei se vai ser indicado, mas eu vi aí umas apostas e ele tava lá. Ator convidado, melhor ator convidado. Olha assim. Só, imagina que máximo. A participação dele é o máximo. Que demais. Ô, Tiagão, e são episódios curtos? Não, são episódios maiores, assim, de 50 minutos, mais ou menos, legal, né? Padrão das séries. Na verdade, varia, né? Cada episódio tem uma duração diferente. Mas não são episódios curtinhos, não. São mais longos. Mas é muito divertido, assim. Vale super a pena. Passa rápido, né? Muito bom. Essa série tá na minha lista, ainda não vi.
Mas enfim, quero ver. E bom, para fechar o plano detalhe aqui, eu trouxe um episódio de um podcast, para quem não viu, voltou recentemente, né, a nova temporada do Mano a Mano, né, o podcast conduzido pelo Mano Brown, em que ele traz, né, personalidades ali para entrevistar, falar sobre a vida, carreira, política, enfim. E já indiquei uma vez o Mano a Mano, né, o podcast em geral, porque eu acho que a gente descobriu um apresentador de podcast, um entrevistador, né, uma pessoa que consegue conduzir muito bem o podcast, que é o Mano Brown. Acho que nem ele sabia que ele tinha essa habilidade, porque ele já falou algumas vezes que ele acha que o podcast tem que ir por um caminho muito mais de papo do que de entrevista, e eu acho que pelo menos essa temporada agora está assim. E o episódio que eu quero recomendar é o episódio onde eles bateram um papo, ele e a Semayá, que é a jornalista que acompanha o Mano Brown, né? Eles bateram um papo com o Paulo Vieira, que é ator e que lançou aí recentemente uma série brasileira, né, também, que tá na Globoplay, Pablo e Luizão, e daí ele foi lá para conversar com o Mano Brown e também falar um pouco da série e tudo mais. Mas a série fica totalmente em segundo plano, assim. Eles vão conversar sobre negritude, sobre terapia, sobre produção artística, sobre carreira, sobre muita coisa, assim. E o Paulo é um cara que todas as vezes que eu vejo ele em tela, ele me surpreende, assim. Pela espontaneidade, pela forma como ele enxerga as coisas e tal. E o papo é muito gostoso, assim, de você ouvir. E o Paulo, ele fala uma coisa que eu acho que é uma coisa que a gente devia prestar muito atenção. Ele fala um pouco sobre essa síndrome do vira-lata, né, que a gente tem, que tudo que vem de fora a gente dá mais atenção e tal. E aí, pegando aqui o rabicó, né, dessa conversa que a gente teve sobre saneamento básico, tem um momento na entrevista em que o Paulo Vieira ele fala que uma das missões dele é produzir a arte dele sempre pensando no cidadão comum, assim, né, na pessoa que está no interior, e a pessoa se reconhecer naquelas obras. E daí ele fala que ele gostaria muito de ver um Brasil onde a gente tem, por exemplo, mais orgulho da festa do Boi Bumbá, por exemplo, no Nordeste, do que, sei lá, ir no Hard Rock Café, sabe? A gente teria mais orgulho, mais vontade de ir num festival aqui no Brasil, de cultura brasileira, que tem, né, as raízes aqui dentro e tal, do que a gente ficar glamorizando, né, a gente tá fazendo coisas lá fora. E eu acho que isso é uma missão muito autêntica, assim. Eu acho que isso é uma missão de uma pessoa que se diz patriota, né, assim, que pensa no Brasil dessa forma múltipla e cheia de coisa para mostrar e tal. Enfim, é um papo que todas as vezes que eu ouço eu saio super energizado, assim, e com vontade realmente de tentar fazer essas coisas acontecerem também, assim. Então fica essa minha recomendação, o podcast Mano a Mano, especificamente o papo com o Paulo Vieira, que tá uma maravilha, mas enfim, qualquer conversa lá vale muito a pena, porque a condução do papo ali é muito, muito legal de se ouvir. É isso. Gente, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 606, batemos esse papo sensacional aqui sobre Saneamento Básico, o filme, né, esse filme de 2007, que a gente teve o prazer de reassistir, de rever, e que agora tem episódio aqui no Cinemação. Queria agradecer meus convidados por esse papo, que foi um papo maravilhoso. Acho que a gente conseguiu abordar vários aspectos do filme ali, né, que ajudam a gente a entender um pouco mais sobre o cinema do Furtado e o que o saneamento básico significa, né, na história do cinema brasileiro. Então, Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, e deixa aí meios de contato, quem quiser acompanhar você, quem quiser ver você aí nas redes sociais, ler seus textos, como é que as pessoas fazem para te acompanhar? Valeu, Rafa, tamo junto.
Tô sempre à disposição. Então, assim, como eu falei no começo, né? Tô devagarzinho voltando a escrever, mas você sempre pode... Quem quiser, sempre pode me acompanhar pelo Letterboxd, né? Isso eu mantenho, assim, muito fielmente, muito religiosamente ali, atualizado. Então é Thiago com TH Beranger, lá no Letterboxd. No Twitter também, tô sempre falando de cinema. E a maioria dos meus textos está no cinemacomcritica.com.br. Então é um tempinho que eu não publico, mas quem quiser acessar, ver os textos mais antigos que eu escrevi por lá, a maioria dele está publicado lá. Tem texto na Cinemação também. Tem, então, se vocês procurarem lá na Cinemação, vocês encontram uns textos legais. Muito bom, é isso aí. Procurem, porque vale muito a pena. Thiago, talentosíssimo. E temos aqui também que agradecer o Chico, que é o nosso oráculo aqui. O Chico, que é o cara dos 500 filmes em 6 meses. É o cara aqui que a gente gosta de ouvir sempre. Aprende muito com você, Chico. Muito obrigado também pela sua participação. E, por favor, né, deixa meios de contato, porque tem live que o Chico faz, que é uma delícia de ouvir também. Tem cobertura pelo Instagram, site, enfim. Como é que a gente acompanha, Chico? Eu que agradeço o convite, Rafa. Foi muito legal. É engraçado, né? Porque eu participei daquela outra vez, eu nem lembro qual foi o assunto mais, mas eu falei, poxa, toda vez que ele me chamava, eu vou topar. Porque tem uns que chamam assim, aí uns papos tão chato. Aí eu disse, não dá não. Aí, enfim, sempre tem, né? Uma galerinha meio sempre tem. Arrogante. Gosto não. Bom, mas pode me chamar também. Toda vez que você quiser, eu estarei aí. Muito obrigado. Eu criei uma página agora no Substack, né? E tô adorando, porque eu tô escrevendo de novo, com vontade lá e tal. Tô fazendo uma newsletter semanal com algumas indicações de filmes para ver em streaming, no cinema, festivais e tal, que é Filmes do Chico, né, que já ficou, .substack.com. Tô atualizando bastante lá, assim. Também estou no Letterboxd, né, Chico Firman, e no Twitter, Blue Sky, sempre tô comentando, lá é sempre Filmes do Chico. Também tem o Instagram onde eu coloco bastante coisa também, e tem o Oscar Verso, que é a live que você falou, né, do Oscar. Sim. Né, um canal no YouTube que eu tenho com a Cecília Barroso, com a Mariane Morisawa. A gente fala muito de Oscar, mas também fala de, enfim, as estreias da semana, coisas que estão acontecendo, barbaridades no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e tal. Estamos aí, estou aí em todos os lugares. Cara, sensacional, sensacional. Vale muito a pena acompanhar esses dois, porque eu aprendo muito com eles e tenho certeza que você tá ouvindo também vai aprender. Muito obrigado mais uma vez. É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente, porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi, fala assim, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio, e você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa, porque é muito boa da gente continuar o assunto assim, de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Arinelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês, vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação,
lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação. E além disso, a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. E é isso, o podcast Cinemação 606 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.